Fatores básicos: lei do uso e desuso e a lei da transmissão do caráter adquirido. Um outro cientista importante foi o Charles Darwin. Ele começou a explicar as variações das espécies, a evolução das espécies, considerando dois princípios básicos: a variabilidade entre os indivíduos de uma mesma espécie e também a seleção natural, o meio ambiente interferindo, selecionando os elementos ou os indivíduos que estão mais bem adaptados e que, portanto, terão uma melhor sobrevivência dos indivíduos menos adaptados, que, portanto, irão desaparecer ou vão diminuir em termos de população. E o Darwin explicou, o caso das girafas de uma outra forma que o Lamarck. Segundo Darwin, nós tínhamos entre as girafas uma variedade de tamanhos aí de pescoços. Essas variações é que possibilitou as girafas com o pescoço mais longo adquirirem um alimento com maior facilidade e, portanto, prevalecerem no meio ambiente. Então, o meio ambiente selecionou uma característica da girafa, que é ter o pescoço mais longo. E com isso, as girafas de pescoço longo predominaram em relação às girafas de pescoço mais curto. Segundo Darwin, as variações que nós temos entre os indivíduos é que possibilitam a seleção natural do meio ambiente. Então, nós temos dois fundamentos da teoria darwinista. Eu gostaria que vocês acompanhassem, então, os principais fundamentos da teoria darwinista. Então, fatores básicos: a seleção natural, que é o meio ambiente participando e selecionando os que estiverem melhor adaptados e que posteriormente produzirão os seus descendentes. E essas seleções serão realizadas de acordo com a variabilidade da espécie. Porém, Darwin não conseguiu explicar o porquê da variedade entre os indivíduos da mesma espécie. Por que dentro de uma mesma espécie nós temos indivíduos que são melhor adaptados do que os outros? Então ele não conseguiu explicar porque ele não tinha conhecimento da genética. Posteriormente ao movimento de Darwin, nós temos o neodarwinismo, que veio justamente explicar o porquê da variabilidade das espécies. Então observem agora os principais fatores do neodarwinismo. Então, fatores básicos. O que demonstra a variedade entre os indivíduos de uma mesma espécie são as mutações, que são espontâneas. Mutações são alterações que vão aparecendo no material genético do indivíduo. E também a recombinação genética, as combinações gaméticas do indivíduo e dos genes. Posteriormente, nós teremos aí a característica passando por um processo natural. E um outro fator importante é o isolamento reprodutivo entre os indivíduos. Então, entre os indivíduos da mesma espécie, nós temos as fontes de variabilidade, que é o que possibilita o aparecimento de novas combinações. Então, não esqueçam, por favor, as fontes de variabilidade. As fontes de variabilidade são as mutações e as recombinações genéticas. Estas passarão por uma seleção natural, realizada pelo meio ambiente, e provocarão, então, o desenvolvimento ou não de determinadas características em uma população. Agora, dentro das características evolutivas da espécie, existem alguns detalhes que você não pode esquecer. Entre eles, nós temos o melanismo industrial, que é justamente um problema em que a seleção natural ela vai distinguir indivíduos diferentes da mesma espécie, que é no caso das mariposas. Eu gostaria que vocês agora acompanhassem imagens mostrando o desenvolvimento ou o predomínio de algumas populações de mariposas. Nós temos aí um ambiente onde vocês estão observando o aparecimento do tronco de uma árvore num local sem poluição. Esse tronco da árvore claro, nós vamos encontrar mariposas claras e escuras e a presença de um predador. As mariposas escuras acabam sobressaindo em relação às mariposas mais claras, se tornam mais evidentes ao predador.
Com isso, o predador irá diminuir a população das mariposas escuras e nós teremos um crescimento da população das mariposas claras em relação às escuras. Posteriormente, com a industrialização, nós teremos um tronco escuro devido ao depósito de fuligem dos poluentes. Com isso, as mariposas escuras se tornam camufladas nesse tronco escuro e as mariposas claras sobressaem em relação às escuras. O predador irá diminuir, através da predação, a população das mariposas claras e nós teremos um aumento da população das mariposas escuras nessa situação. Outro assunto importante dentro da seleção natural é o uso inadequado dos antibióticos. Esse uso inadequado leva à seleção natural de bactérias resistentes ao antibiótico. Então, com isso, nós temos muitas doenças como a pneumonia retornando aos pacientes devido ao uso inadequado, devido às bactérias resistentes proliferarem no indivíduo. E eu termino hoje o nosso curso de Biologia, esperando que vocês tenham um excelente resultado, que vocês atinjam o seu objetivo e também o seu sonho. Até mais, pessoal!